Vamos agora analisar o código-fonte da tela extrato bancário detalhe, ok? Então aqui no pacote com.t2tirp.conciliação-bancária.cliente nós temos aqui a classe extrato bancário detalhe, tá? Bom, aqui nós temos uma barra de navegação, ok? Temos aí um reload button e 3 generic buttons, tá? Esses 3 generic buttons aqui, esse primeiro fará a importação do arquivo OFX, ok? Neste outro irá chamar a função para conciliar os cheques, e este outro generic button aqui irá chamar a função para conciliar os lançamentos, ok? Bom, aqui nós temos uma grid, tá? Nesta grid nós iremos mostrar os dados do extrato bancário, ok? Então, esta grid está vinculada aí ao VO com.t2tirp.conciliação-bancária.java.extrato conta banco VO, ok? Nós temos aí os atributos desse VO, que é o mês, ano, data movimento, data balancete, histórico, documento, valor, conciliado e observações, ok? Bom, logo aqui embaixo nós temos um form, onde dentro desse form nós temos aí 3 campos textos aqui, né? Nós temos aí um numeric control, onde nós iremos informar os créditos do extrato que está sendo visualizado na tela. Neste outro numeric control nós iremos visualizar os débitos do extrato, e aqui nós teremos o saldo do extrato que está sendo visualizado, ok? Bom, aqui no código fonte nós temos aqui no construtor da classe, nós recebemos como parâmetro o controller da grid que vai mostrar o extrato. Então nós temos aqui o controller extrato bancário detalhe controller, ok? Continuando aqui, nós definimos aí o controller desta grid, ok? Nós criamos aqui um objeto do tipo extrato bancário detalhe controller com o nome controller e vinculamos esse controller ao controller que é informado aí no construtor desta classe, ok? Aqui nós definimos quais são os tooltip test dos generics buttons, né? Então nós no generic button 1 importar arquivo OFX. No generic button 2 nós temos aí a conciliar cheques. No generic button 3 nós temos aí o tooltip test conciliar lançamentos, tá? A figura que é mostrada nesses 3 arquivos, elas foram definidas aqui no código fonte que o NetBeans gera, tá? Então, se nós visualizarmos aqui o código gerado, vocês podem ver aqui que os generic buttons 1, 2 e 3 tem um código aqui de criação personalizado, tá? Onde nós definimos aí já as imagens desses botões. Então, do botão que irá importar o arquivo, o nome da imagem é import.gif. O botão que irá conciliar o cheque será a imagem app-icon.gif. E o que irá conciliar os lançamentos, a imagem mostrada é detail.gif, ok? Lembrando que para criar esse código personalizado, aqui no desenho do sistema, nós selecionamos aqui o objeto, tá? Vimos aqui na aba propriedades e aqui na aba eventos, aliás, a aba código, tá? Nós definimos aqui o criação de código personalizado, onde nós incluímos aqui o código de criação daquele objeto que está selecionado, ok? Então foi dessa forma que nós fizemos aí a criação personalizada da instanciação desses 3 generic buttons, tá? Aquelas figuras que foram informadas lá como figuras dos generic buttons estão dentro do jar client.os.jar, ok? Então aqui nas bibliotecas, se nós verificarmos aqui na classe client.os.jar, nós podemos verificar aí que tem uma pasta images, tá? Então
Aqui dentro dessa pasta Images nós temos várias figuras, ok? E aquelas figuras que nós estamos utilizando nos botões são estão localizadas aqui dentro desta pasta, que está dentro do arquivo jar client os.jar da biblioteca OpenSwing, ok? Bom, então voltando aqui no código-fonte da classe extrato bancário detalhe, nós temos aqui o método getGrid1, onde ele vai retornar para a gente uma grid control, que é a grid control 1, que é a grid onde está sendo listado aí os dados do extrato, ok? Nós temos aqui o método setCréditos, que recebe como parâmetro aí um big decimal, tá? Nesse método nós iremos definir o valor do numeric control 1. Numeric control 1 é este numeric control aqui, onde nós informamos os créditos do extrato, ok? Da mesma forma que nós definimos também os débitos através do método setDébitos, tá? Também recebe como parâmetro um big decimal, e neste método nós definimos aí qual que é o valor do numeric control 2, que é o numeric control onde é informado os débitos do extrato. E finalmente aqui nós temos o método setSaldo, onde nós iremos definir o saldo do numeric control 3, tá? Que é o saldo, que é o numeric control que vai informar aí para a gente o extrato, aliás, o saldo deste extrato, né? Que é representado aí pela subtração dos créditos com os débitos, ok? Então aqui nós setamos o valor do numeric control 3. Bom, aqui no controller, na classe extrato bancário detalhe controller, nós definimos aí que o nome da ação que será executada lá no servidor é extrato bancário detalhe action, tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.conciliação bancária, nós temos aí a classe extrato bancário detalhe action, tá? Nesta classe aqui, primeiramente, nós temos a definição do nome através do método getRequestName. Nós temos aqui o nome extrato bancário detalhe action, ok? Aqui no método executeCommand, nós temos aí a seleção da ação que será executada no momento, ok? Será uma ação de load, uma ação de insert, uma ação de update e uma ação de delete. Essa ação aí ela é executada de acordo com os parâmetros que são enviados lá pelo lado do cliente, pelo controller. No caso aqui, o extrato bancário detalhe controller, ok? Então, continuando aqui nesse controller, esse controller ele recebe aí como parâmetro no construtor, né, a conta caixa, que será visualizado o extrato, o mês e o ano, ok? Então, de posse desses valores, da conta caixa do mês e do ano, aqui no método loadData, nós informamos aí para o servidor, através dos parâmetros, né, que a ação que será executada será uma ação de load, tá? Informamos aqui o parâmetro conta caixa, onde nós informamos a conta caixa, que será visualizado o extrato. Informamos também o mês, através do parâmetro mês, e através do parâmetro ano, nós informamos o ano de visualização, ok? E aqui, através do método getData da classe clientUtils aí do OpenSwing, nós solicitamos para o servidor o carregamento desses dados, ok? Então, aqui no servidor, na classe extrato bancário detalhe action, ele identificou que a ação a ser executada é uma ação de load, ok? Então, ele vai executar aqui para a gente o método load, tá? Aqui no método load, primeiramente, ele vai buscar os parâmetros que foram informados lá pelo cliente. Então, nós buscamos aqui a conta caixa, buscamos o mês e o ano de visualização do extrato, ok? Então, aqui nós montamos um HQL, tá? Onde nós iremos buscar os dados do extrato. No caso lá, iremos buscar da tabela extrato conta banco, né? Representada aqui pelo VO com.t2tirp.conciliaçãobancária.java.extrato conta banco VO, onde nós iremos filtrar os dados pelo ID da conta caixa, tá? O mês que foi informado pelo usuário e também o ano que foi informado pelo usuário, ok? Aqui, através do método hibernate-utils.getBlockFromQuery, nós buscamos os dados lá no banco de dados, ok? E retornamos com esses dados aí
lá para o cliente, tá? Então aqui no controller, após carregar os dados, nós iremos executar aqui o método atualiza saldos, ok? O que esse método atualiza saldos faz? Bom, aqui eu vou buscar uma lista de extrato, tá? Uma lista contendo aí objetos do tipo extrato conta banco VO. Essa lista de extrato é a lista que o usuário está visualizando no momento na tela do extrato bancário detalhe, ok? Então nós criamos aqui 3 objetos, um objeto chamado créditos do tipo big decimal, um outro objeto chamado débitos e um outro objeto chamado saldo, todos eles do tipo big decimal e todos são instanciados aí com o valor 0, ok? Bom, então eu vou percorrer toda aquela lista de extrato, ok? E eu vou fazer a seguinte verificação. Eu vou buscar o valor daquele extrato conta VO, né? Daquela linha que está dentro desse extrato, e vou comparar com o valor 0, ok? Esse método aqui, compareTo, da classe big decimal, ele retorna para a gente os seguintes valores. Ele vai retornar -1 se o valor comparado for menor que o valor o valor de comparação for menor que o valor comparado, ok? Ele vai retornar 0 se os dois valores forem iguais e vai retornar 1 se o valor for maior que o valor comparado, ok? Então aqui, caso o valor que nós estamos visualizando aí do extrato seja menor que 0, ele vai retornar para a gente -1, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar este valor à minha variável, o meu objeto débitos, tá? Porque ele retornando aqui -1 significa que esse valor ele é negativo. Então, se ele é negativo, ele é um débito, tá? Então eu adiciono aí esse valor à minha variável débitos. Caso contrário, caso ele seja igual a 0 ou maior que 0, eu vou adicionar esses valores aí, esse valor à minha variável créditos, ok? No final dessa verificação, depois de percorrer toda essa lista, eu vou definir aí qual que é o saldo do extrato. Então eu vou subtrair os créditos dos débitos, ok? Vocês podem verificar aqui que nós estamos utilizando o método ADD, mas ele está correto, ok? Porque a variável débitos ela vai conter valores negativos. Então eu tenho que usar aqui o método ADD para subtrair os créditos dos débitos, ok? Logo após definir os débitos, os créditos e o saldo, eu vou setar esses valores lá através dos métodos que nós já vimos lá na classe extrato bancário detalhe. Então eu vou setar os créditos, vou setar os débitos e setar o saldo, ok? Então voltando aqui, eu completei o carregamento dos dados e atualizei os saldos lá para a visualização do usuário, ok? Bom, aqui eu tenho o método insertRecords, ok? Quando esse método será executado? Esse método insertRecords, ele não é um método padrão aí do OpenSwing, tá? Vocês podem verificar aí que esse método ele foi modificado. Esse método insertRecords, ele recebe aqui como parâmetro uma lista de extrato conta banco VO. Esse método ele vai ser executado quando o usuário clicar aqui no botão no Generic Button 1, que é o botão que vai importar os dados do arquivo OFX, ok? Então, eu defini aqui um evento, o evento ActionPerformed para este botão, ok? Então, ao clicar neste botão, ele vai chamar aqui o método importa OFX aqui do controller, tá? Então, esse método importa OFX, o que ele vai fazer aqui? Primeiramente eu vou criar um filtro, tá? Um filtro de arquivos, ok? Neste filtro eu vou filtrar apenas os arquivos .ofx, tá? Após criar o filtro, que vai mostrar aí que vai filtrar os arquivos OFX, eu vou criar um JFileChooser, tá? Esse JFileChooser é um objeto que nós utilizamos aí para
selecionar arquivos, ok? No Java. Então ele vai abrir uma janelinha para a gente selecionar qual arquivo, né, qual extrato que será importado para o sistema, ok? Então após selecionar esse arquivo, nós verificamos aí se o arquivo selecionado é válido, tá? Então nós criamos aí um objeto importa da classe importa OFX, ok? Essa classe importa OFX é a classe responsável aí pela importação dos arquivos OFX, ok? Nós iremos verificar com detalhes posteriormente o funcionamento dessa classe importa OFX, ok? Então vamos voltar aqui no controller. Então o que nós iremos fazer aqui? Nós criamos aí uma lista de extrato, onde essa lista será instanciada aí através do objeto importa. Então ele vai importar os dados do arquivo OFX que o usuário selecionou, ok? Bom, após importar esses dados lá no arquivo, nós temos que setar alguns outros dados desses objetos aqui, extratos conta banco VO, ok? Nós temos que setar aqui o ano, setar o mês e setar a conta caixa que aquele extrato está vinculado, ok? Depois eu vou adicionar este extrato, este item do extrato, né, na nossa grid que está sendo visualizada aí pelo usuário, ok? Após adicionar os dados na grid, o que eu vou fazer? Eu vou inserir esses dados do extrato no banco de dados. Então eu vou chamar aqui o método insertRecords, tá? Passando como parâmetro aí uma lista de extrato, que é o método insertRecords que nós visualizamos aqui. Então aqui no método insertRecords nós temos aqui os parâmetros, né, que serão informados lá pelo lado do cliente. Nós criamos aí um objeto do tipo map, orderGridParams, ok? O parâmetro que nós definimos aqui, o primeiro parâmetro, é qual ação que será executada pelo servidor. No caso será uma ação de insert, tá? Nós temos aqui um outro parâmetro, que é o parâmetro newValueObjects, que nós estamos definindo aí como newValueObjects os dados do extrato que foi importado lá do arquivo selecionado pelo usuário, pelo arquivo OFX, ok? E nós solicitamos aí a inserção desses dados lá para o servidor. Então aqui na classe extrato bancário detalhe action, eu tenho aqui o método insert, ok? Então primeiramente aqui o sistema identificou que a ação a ser executada é uma ação de insert, então ele vai executar aqui o método insert, ok? Ele vai buscar os parâmetros que foram informados lá pelo usuário. No caso aqui são os newValueObjects, né, os objetos que serão inseridos no momento. Então ele busca aí o ArrayList informado lá pelo usuário e salva os dados desse extrato, ok? Então aqui nós temos um laço, um for, onde nós iremos salvar cada item desse extrato, ok? Após salvar os itens no extrato, nós retornamos com esses valores lá para o lado do cliente, né, para aqui o controller. Após retornar com esses dados, com o OK lá do servidor, nós vamos fazer o seguinte aqui no método importa OFX, né, continuando nesse método, nós verificamos aqui se a resposta do servidor não é um erro, tá? Se deu algum erro, se aconteceu algum erro lá no servidor ao inserir os dados no banco de dados, esse método res, que é o response, né, isError, ele vai retornar verdadeiro. Caso tenha ocorrido algum erro, nós iremos emitir aí uma mensagem para o usuário, que será a seguinte mensagem: erro ao salvar os dados, ok? Caso tenha ocorrido tudo corretamente no servidor, ele vai apenas atualizar os dados lá na grid que o usuário visualiza os dados do extrato, ok? Bom, então, continuando aqui no controller, nós temos aí o método updateRecords, ok? Por enquanto, esse método updateRecords não foi implementado, tá? Nós iremos verificar aí posteriormente quais os procedimentos que nós teremos que fazer para implementar esse método updateRecords, ok? Bom,
Aqui nós temos o método efetua conciliação, tá? Bom, quando que esse método efetua conciliação é chamado? Ele vai ser chamado quando o usuário selecionar aqui um desses dois botões, tá? Então, para esses dois botões aqui foi definido um evento Action Performed, tá? Neste botão aqui, que será realizada a conciliação dos cheques, ele primeiramente solicita ao usuário aí a confirmação da realização da conciliação dos cheques, tá? Ele emite essa mensagem aí para o usuário, solicitando a confirmação. Caso o usuário confirme, ele vai executar aí o método efetua conciliação e ele passa aqui como parâmetro cheque, ok? Nesse outro botão da conciliação dos lançamentos, nós também definimos um evento, o Action Performed, ok? Da mesma forma aqui que o botão que concilia os cheques, nós iremos emitir aqui uma mensagem de confirmação, né? Nós iremos solicitar a confirmação do usuário. Então, ele pergunta aqui se o usuário realmente quer conciliar os lançamentos do extrato. Caso o usuário responda sim, ele vai executar aqui o método efetua conciliação. Só que dessa vez ele vai passar como parâmetro uma string com o conteúdo lançamentos, ok? Então, voltando aqui no controller, então vai ser esse método efetua conciliação, ele vai ser executado ao clicar em alguns daqueles dois botões lá de conciliação. Então, ele recebe aqui como parâmetro o tipo de conciliação, ok? Primeiramente, nós criamos aqui um objeto, um hash map, para definirmos aí os parâmetros que serão enviados lá para o servidor, ok? O primeiro parâmetro que nós iremos definir aqui é a ação que será executada. A ação, neste caso, será uma ação de update, ok? Lembrando aí que nós visualizamos aqui o método update records que nós temos aqui, nós não iremos utilizá-lo, tá? Inclusive nós podemos até excluir esse método aqui, porque neste controller nós definimos aí um método update personalizado. Nós não utilizamos aí o update records padrão aí do OpenSwing, tá? Então, continuando aqui, nós definimos aí a ação. Então, primeiramente, nós definimos que a ação é uma ação de update. Definimos aí um outro parâmetro, que é o tipo de conciliação. Enviamos também como parâmetro qual que é a conta caixa que está sendo visualizada no momento, ok? E mandamos também aí como parâmetro o extrato que o usuário está visualizando, tá? Então, nós buscamos aí esse extrato lá na grid que mostra para a gente aí os detalhes do extrato. Então, nós buscamos aí uma lista dos itens que estão sendo mostrados aí na grid de extrato, ok? Logo após definir esses parâmetros, nós solicitamos aí a atualização, a conciliação lá por parte do servidor. Então, nós enviamos todos esses parâmetros. Então, aqui na classe extrato bancário detalhe action, nós temos aqui o método update, ok? Então, lembrando aí que nós definimos aqui como parâmetro a ação é um update. Então, ele vai executar aqui o método update, ok? Então, ao executar aqui o método update, ele busca os parâmetros informados lá pelo usuário, aliás, pelo lado cliente, pela aplicação cliente, que é o tipo de conciliação, a conta caixa e o extrato, ok? De posse desses dados, ele vai verificar aqui qual tipo de conciliação que ele vai realizar. Então, se ele identificou que o tipo de conciliação é a conciliação de cheques, tá? Ele vai executar o seguinte procedimento. Ele vai percorrer toda a lista, todo o extrato lá que está sendo visualizado e vai buscar o histórico. Se o histórico daquele extrato for igual a cheque compensado, o que o sistema vai fazer? Ele vai buscar lá na tabela cheque emitido, tá? Que faz parte lá do módulo cadastro, contas a pagar, tá? Ele vai buscar na tabela cheque emitido se existe algum cheque emitido cujo número é igual ao número informado, que é o número do documento, informado lá no extrato, ok? Que está constante do extrato que está sendo visualizado. Caso o número informado no extrato seja igual
a um número que esteja cadastrado aqui na tabela cheque emitido, o que ele vai fazer? Ele vai gravar na tabela extrato conta banco que aquele cheque está conciliado. Então ele vai gravar aí com S. Caso contrário, caso ele não encontre esse dado aí na tabela cheque emitido, ele vai gravar que o cheque não foi conciliado. Então ele vai definir aí como a propriedade, o atributo conciliado, ele vai definir como N, ok? E vocês podem perceber aí que nesse método nós temos aqui um to-do, tá? Esse to-do aí vai ser discutido lá no ambiente de suporte ao curso, no ambiente EAD da T2TI. Então aqui, o que nós temos nesse to-do? Esta forma de conciliação está correta? Quais atributos e quais tabelas devemos atualizar? Então lá no EAD nós iremos discutir se a forma que nós implementamos aqui a conciliação do cheque está correta. Nós temos que verificar também se não está faltando nós atualizarmos algum atributo de outras tabelas, tá? Então nós temos que discutir esse ponto aí lá no EAD, ok? Então continuando aqui com a conciliação, nós agora, caso o sistema aqui verifique que a conciliação não é uma conciliação de cheque, é uma conciliação de lançamentos, o que o sistema vai fazer aqui? Bom, primeiramente, ele vai verificar aqui se o histórico daquele lançamento não é cheque compensado, ok? Vocês podem verificar aqui que nós temos uma negação, ok? Então, se não for cheque compensado aquele lançamento, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou buscar aí lá na tabela parcela pagamento para ver se existe algum pagamento cujo valor é igual ao valor do lançamento, ok? E um outro filtro que eu realizo aqui também é para verificar se a conta caixa da parcela pagamento é igual à conta caixa do extrato que está sendo visualizado, tá? Então aqui eu busco os valores lá da parcela pagamento, os valores que foram pagos, e verifico se ele é igual ao valor do lançamento do extrato. Caso seja igual, eu vou marcar como conciliado aquele lançamento. Caso não encontre nenhum valor igual, eu vou marcar como não conciliado, ok? Bom, e agora eu teria que verificar aqui os valores dos lançamentos, aliás, dos valores recebidos, né? Ou seja, da tabela parcela recebimentos. E aqui para isso nós temos um to-do, tá? Nesse to-do, o que nós temos aqui? Qual o procedimento para conciliar os recebimentos, né? Os valores lá da tabela parcela recebimento. E além desse to-do, nós temos um outro aqui. Esta forma de conciliação está correta? Quais atributos e quais tabelas devemos atualizar? Tá? Então também nós iremos discutir lá no EAD se essa forma de conciliar os lançamentos de um extrato está correto, ok? Nós vamos definir também se não está faltando atualizar algum outro campo ou algum outro atributo de outras tabelas aí do sistema, tá? Então isso aí tudo será discutido lá no EAD, no ambiente de suporte ao curso, ok? Então, após realizar aí a conciliação do cheque ou do lançamento, né, dependendo da funcionalidade que for efetuada, o sistema vai retornar aí com os dados que foram atualizados lá para o lado do cliente, ok? Então, após retornar com os dados, nós verificamos aqui se tudo ocorreu normalmente, se tudo ocorreu com sucesso. Caso tenha ocorrido algum erro, nós informamos aí uma mensagem de erro para o usuário. Então nós informamos aqui a mensagem erro ao salvar os dados, ok? Caso contrário, nós apenas atualizamos os dados da grid com os dados lá que foram conciliados, ok? Bom, então dessa forma aí nós vimos aí as funcionalidades do controller extrato bancário detalhe, tá? E finalizamos também com a visualização do código-fonte aqui da nossa tela extrato bancário detalhe, ok? No próximo vídeo nós agora iremos verificar como que nós
desenvolvemos aqui, como nós implementamos a importação dos arquivos OFX. Okay? Nós iremos falar também sobre a biblioteca que foi utilizada para importar esse tipo de arquivo.